Hello guys, what's up? How are you doing? Good evening. We are here today for one more English class. Is everybody okay? I hope so. Boa noite, galera. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. E hoje nós vamos dar uma olhada, pessoal, não é? Como que a gente conjuga os verbos, né? Quase todos os verbos em inglês, né? Alright? Algumas pessoas já viram essa tabelinha comigo, outras ainda não. Então a gente vai dar uma passada, ok? Então olha lá, no interrogativo, para se fazer uma pergunta, começa-se a frase com o auxiliar. Então todos esses que estão aqui, gente, em negrito, né? Tem um outro aqui que está em vermelho, no presente, aqui a primeira coluna à esquerda, né? Está em vermelho, a gente já vai explicar, mas todos esses que estão em negrito, eles são verbos considerados verbos auxiliares em inglês. Ah, professor, mas o que é isso? Gente, na língua inglesa, eles nos auxiliam, né? Para que a gente saiba se aquela sentença é negativa, se ela é interrogativa, tá certo? Então, os auxiliares, eles são usados basicamente em sentenças negativas e sentenças interrogativas. Então, quando a gente vai fazer uma pergunta em inglês, nós vamos usar o auxiliar. E quando a gente vai fazer uma negação, quando a gente vai falar que não, né, sobre qualquer aspecto, a gente vai dizer que não, também usamos os verbos auxiliares. Alright? Good. Então nós temos aqui, gente, olha aqui, na primeira, né, na nossa primeira coluna, no presente, olha lá, present, né? Tá bem facinho para vocês enxergarem, né, gente? Para vocês verem. Então, olha lá, present. Então nós temos o presente, nós temos o passado, nós temos o futuro, tá certo? Opa! E nós temos o futuro pretérito, ok? Eu vou explicar com mais cuidado esse futuro pretérito, gente. Eu preciso de uma explicação mais aprofundada para ele. Basicamente, ele coloca o verbo que vem em seguida com aquela terminação uria, né? Então, gostaria, faria, comeria, beberia, mas ele tem outros usos também, tá bom? Então, é muito simplista dizer que o auxiliar would só serve para colocar o verbo que vem em seguida, né, com a terminação uria. Daqui a pouco eu tenho uma explicação mais aprofundada sobre isso, ok? Então, para fazer o presente, galera, para fazer uma pergunta no presente, nós vamos usar o verbo do, tá? O verbo do, ele serve como verbo, né? Ele é um verbo, aliás, né? Ele é um verbo e ele é também um verbo auxiliar. Ok? Então aqui ele está como verbo auxiliar. Qual o significado do verbo do em inglês? O verbo do significa fazer, alright? Né? É aquele fazer, a ação de se fazer algo, né? Ok? Mas aqui ele está como auxiliar. E estando como auxiliar, gente, ele não tem significado. Olha que interessante. Ele faz parte da sentença interrogativa, mas ele não tem significado, ele não tem tradução, tá certo? Então vamos ver aqui como é que fica. Olha, no presente. Veja lá, nós temos o auxiliar do e depois nós temos o sujeito da frase, né? Que são os pronomes, alright? Olha lá, I, you, he, she, it, we, you e they, ok? Então, eu, você, ele, ela para coisas, né, gente, inanimadas, né, que é o pronome oculto que a gente costuma dizer, né, o pronome it seria o pronome oculto. Mas a gente usa, né, para ele, ela, para coisas inanimadas, para animais também, ok? Depois nós temos, olha lá, nós, we, nós, you, vocês,
Percebam que nós temos dois you, né? Dois pronomes, dois sujeitos que são iguais, alright? You. Então, you, você, e you, vocês. Nós vamos perceber a diferença, geralmente, quando nós usamos ele numa sentença, ok? Por exemplo, se eu estou falando com uma pessoa, eu vou falar assim para ela, you, você. E se eu estou falando com um grupo de pessoas, eu vou também usar o you. You, né? Vocês. Alright? Good. E finalmente nós temos o they. They. Remember, guys. Se lembrem, ok, guys? Pessoal, lembrem-se que o they, né? Aquele tem que ter a pronúncia, né? Com a linguinha presa. They. O they é eles e elas para tudo, ok? Então, they é eles e elas para tudo. Pessoas, coisas inanimadas, animais, ok? Nós vamos usar o they, seria o plural de he, she e it. Alright? Very good. Então, para fazer uma pergunta no presente, gente, essa é a estrutura que nós vamos usar, ok? Nós vamos usar o auxiliar do, o sujeito e o verbo, né? Qualquer verbo, ok? Verbo, qualquer verbo de ação, alright? Verbos, geralmente, eles mostram uma ação, né, gente? Work, trabalhar, olha lá, do, fazer, né? Então, por exemplo, na segunda linha ali, do you, eu posso usar o do. Do you do? Você faz alguma coisa? Ok? Do you do your homework? Do you do your homework? Você faz o seu trabalho de casa? Ok? Então aí o do volta como verbo, né? Porque ele está na frente do sujeito, certo? Sempre que ele estiver antes do sujeito, ele vai estar como verbo auxiliar. Sem nenhuma, né, ele não vai ter nenhum sentido, ou seja, na verdade ele não tem nenhuma tradução, ok? Ele não significa nada, ele só está ali para mostrar que é uma sentença interrogativa, alright? Então a gente pode usar qualquer verbo aqui na frente destes aqui para fazer a pergunta, ok? Do you work? Does he eat? Does she drink? Alright? Do we go? Do you like? Do they swim? Né? Nadam, eles nadam. Então, essa é a estrutura que nós vamos sempre usar para fazer uma pergunta no presente, ok? Presente. Então esta é a primeira coluna. Percebam somente que nós temos 3 alterações, não é? Para a terceira pessoa do singular, o terceiro sujeito, né, gente? Olha lá, ele, ela e it, né? Que é o pronome oculto. Veja lá, no presente, somente no presente, vejam lá que as cores estão em vermelho, é que eles se modificam. Então fica do I, do you, does he, does she, does it. Alright? Do we, do you, do they. Ok? Very good. Aí nós vamos para a segunda coluna, galera, que é o passado, né? Para fazer o passado. Olha lá. Percebam que todos os auxiliares no passado têm a mesma forma, diferentemente do presente. No passado não se modifica. É tudo did. Alright? Did. Então fica did, o sujeito da frase, né? Eu, você, ele, ela e assim por diante. E o verbo. Né? O verbo vai se encaixar aqui, ó, qualquer verbo. Só que lembrem-se que quando a gente faz com o did, nós estamos falando do passado, né? Então, se por exemplo, eu colocar aqui, did you work? Você trabalhou? Did he eat? Ele comeu?
Did she run? Ela correu. Alright? Então, é assim que é a estrutura do passado. Vejam, é bem simples. Se vocês seguirem a tabela aqui, não tem erro. É o verbo auxiliar, o sujeito e o verbo que nós vamos colocar na frente. Não é qualquer verbo. Correr, andar, comer, dirigir, passear, falar, ok? Dormir, tá bom? Claro que nós vamos passar esse verbo para o inglês. Alright? Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos. Daí nós temos a terceira coluna, que é o futuro em inglês. O futuro, né? Future. Então, para fazer o futuro, gente, nós vamos usar um auxiliar. Veja aqui, este é o auxiliar do futuro simples. É o nosso amigo will. Will, parece nome, né? De ator americano, Will Smith or something, né? Will é o auxiliar para o futuro. Então veja lá, todos os sujeitos com o auxiliar will também não tem alteração. Vejam, para qualquer um dos sujeitos nós vamos usar will para perguntar, né? Então, will I work tomorrow? Eu trabalharei amanhã. Will I work tomorrow? Will you go to school tomorrow? Né? Você irá para a escola amanhã? E assim por diante. Nós estamos falando de futuro, né? Futuro simples em inglês, ok? Então percebam que todos os sujeitos, olha lá, I, you, he, she, it, we, you, they, todos eles têm antecedendo o sujeito o auxiliar will, ok? O auxiliar will é para fazer o futuro. Então, todas as vezes que você quer fazer uma pergunta no futuro, você irá para a festa, você, né, a gente fala, você vai para a festa, mas você irá para a festa da Bia amanhã, você irá viajar no próximo final de semana, eles irão almoçar na casa do João na próxima semana ou amanhã, ok? Então, é este o futuro com will, alright? Muito simples, gente, muito simples, tá? A pronúncia é will, will I, will you, will he, will she, will it, will we, will you, will they. E o verbo, ok? Perfect. E aí nós temos a quarta coluna, galera, que é essa daqui, né? Que é aquela que eu falei para vocês, que é o futuro pretérito, né? Mas também é o passado, ok? Também funciona como o passado, né? Um tempo passado em inglês, ok? Mas aqui ele está como pretérito, veja lá que tem até aqui entre parênteses, né? A terminação iria. Então, se você colocar aqui, would you go to my party tomorrow? Você iria para a minha festa amanhã? Ok? Would he buy a car? Ele compraria um carro? Então, nós podemos usar esse would, né, com um futuro pretérito, ou seja, é uma ação que pode acontecer, né, gente? Ok? Mas ele tem outros usos também, tá? Esse auxiliar would, ele também tem outras maneiras de ser usado em inglês. Mas, basicamente, ele tem esse uso que está colocado aqui para vocês, tá? Alright? Very good. Então, nós vemos aqui, gente, né, nessa primeira coluna, os interrogativos, tá? Então, para fazer pergunta em inglês, nós vamos usar sempre esta estrutura, ok? Auxiliar, sujeito e o verbo, ok? Em qualquer um dos tempos verbais. No presente, no passado, no futuro e no futuro pretérito, que é aquele que termina
que tem né? Se nós traduzirmos para o português, né, gente? Tem a tradução de iria. Alright? Very good. Então agora vamos ver como é que nós fazemos o negativo, ok? As sentenças negativas. Então vejam que tem uma mudança aí, né, galera? Para se fazer uma negativa, coloca-se o não, né? O auxiliar, ok? O auxiliar não, que no caso é not. Então, o auxiliar, né? Mais o not, ok? Então, o auxiliar mais o not, antes do verbo. Vamos ver aqui? No presente, olha lá, no presente, deixa eu tentar acertar a minha setinha aqui. No presente, I don't work. Então, eu estou dizendo o quê? Eu não trabalho. You don't eat pizza. Desculpem. Você não come pizza. Agora lá, ó, no presente, mais uma vez, somente no tempo presente, nós vamos ter novamente aqui, né, a mudança. Olha lá, fica doesn't para he, she e it. Doesn't. Repeat. Doesn't. Então, he doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. Alright? Eu coloquei o verbo trabalhar aqui para ficar bem simples. Então, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Alright? Depois volta ao normal. We don't work, you don't work, they don't work. Alright? Então, somente no presente, nestas três situações que estão grifadas em vermelho, né? Ok? Que vai mudar novamente, que fica doesn't. Né? Então, I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't. Alright? Excellent. Então, aí nós vamos para a segunda coluna, que é o passado, galera. Olha lá, o passado. É a mesma coisa, nós vamos usar o sujeito primeiro, né? O sujeito, I, you, he, she, it, we, you, they. O auxiliar did e o not, que no caso aí, né, fica contraído, fica abreviado, fica didn't, ok? Então a gente vai colocar I didn't work, eu não trabalhei. You didn't work, você não trabalhou. He didn't work, ele não trabalhou. She didn't work, ela não trabalhou. It didn't work, isso não trabalhou, né? Pode ser também o verbo work nesse sentido de funcionar, né, gente? Alguma coisa que não está trabalhando no sentido de uma coisa, ela não funciona, ok? Por exemplo, o meu celular, ó, it didn't work, isto não funciona, ou não funcionou, né? No caso aí, no passado. It didn't work. Meu celular, isto, né? O meu celular, não trabalhou, não funcionou, ok? We didn't work. Nós não trabalhamos. You didn't work. Vocês não trabalharam. They didn't work. Eles ou elas não trabalharam, ok? Então, segue a mesma estrutura. Primeiro o sujeito, depois o auxiliar, e no caso aqui do negativo, o not, que fica didn't. Alright? Got it? Very good. Let's jump. Future, guys. Futuro em inglês, galera. Futuro em inglês. Olha aqui como está, né, nessa tabela. O auxiliar will, ok? Contraído, gente, abreviado. O auxiliar will contraído fica want no negativo. Ok, guys? Want. Então, o auxiliar will, quando nós fazemos o negativo com ele para o futuro, ele fica want.
Então, I won't go. Eu não irei. You won't go. Você não irá. He won't go. Ele não irá. She won't go. Ela não irá. E assim por diante. Então veja, primeiro o sujeito, depois o won't. Alright, guys? Look, try to speak, try to pronounce won't. Alright? I won't go, you won't go, he won't go, she won't go. Alright? Então este é um negativo para o futuro. Ok? Very good. E no pretérito, gente, né, aquele que tem terminação uria, olha lá, fica wouldn't. I wouldn't, you wouldn't, he wouldn't, she wouldn't, it wouldn't, we wouldn't, you wouldn't, they wouldn't. Ou seja, nós estamos falando que eu não iria, por exemplo, se eu colocar o verbo go, né, que é o verbo ir, fica eu não iria. I wouldn't go. Eu não iria. You wouldn't go. Você não iria. He wouldn't go. Ele não iria. She wouldn't go. Ela não iria. E assim por diante. Ok, guys? Então, nós estamos vendo aqui, obviamente, o negativo. Alright? Então, essa é a estrutura para se fazer o negativo em inglês. Primeiro, o sujeito da frase, eu, você, ele, ela, nós, eles ou elas, né? Depois, o auxiliar mais o negativo not, ok? Que no caso aqui fica do not, fica don't, né? Did not fica didn't, ok? Will not fica won't e would not fica wouldn't, alright? Excellent. Muito bem. E aí nós temos a terceira parte da conjugação dos verbos, né? Então agora nós vamos fazer o afirmativo, né? Quando a gente está afirmando algo em inglês, ok? Eu irei para casa amanhã. Eu vou para a festa. Eu como carne. Tá? Então nós vamos colocar isso na língua inglesa, obviamente, ok? Para fazer o presente, galera, olha, é muito simples. É sujeito e o verbo. Sujeito e o verbo. Então, por exemplo, eu trabalho, I work. Você come, you eat. Ele dança, he dances. Veja, aqui mais uma vez, né, na terceira pessoa, somente no presente, nós temos uma mudança, né? Então, o verbo aqui, que vier aqui na frente do sujeito he, she, it, né, tem aquela regrinha de colocar o S na frente do verbo, né? Então, por exemplo, ele trabalha, he works. Ela bebe, she drinks, tá? Por exemplo, ó, o meu celular funciona, it works, né? Isso funciona, isso, né, está funcionando. Depois volta ao normal. Então, só no presente, na terceira pessoa do singular, he, she e it, que vai haver essas mudanças. Depois, continua a mesma coisa lá. We work, you work, they work. Novamente estou usando o verbo trabalhar. Passado, gente. Aí é mais uma situação. Olha aqui, como no presente, no passado, nós vamos usar o sujeito, né? I, you, he, she, it, we, you, they. E o passado do verbo. O passado do verbo. Então, na língua inglesa, nós sabemos que nós temos dois tipos, né, de verbo, né? Eles são divididos em dois tipos de verbos. Os verbos regulares e os verbos irregulares, ok? Ah, professor, mas como que eu sei quando o verbo é regular e quando o verbo é irregular? Nós temos, né, uma tabela, né, de verbos irregulares
que nós podemos estar sempre estudando, é muito importante estudar, né, a tabela de verbos irregulares, e nós sabemos que os verbos regulares na língua inglesa têm a terminação ed, né, ou d, se o verbo terminar com e em alguns casos ele passa a ser ied, ok? Também vamos explicar isso a miúde mais tarde, ok? Então aqui, ó, passado, né? Vamos, por exemplo, o verbo work, né? No passado ele fica worked, worked, ó, I worked till late yesterday. I worked till late yesterday. Eu trabalhei até tarde ontem. Passado, né, gente? Ok? You danced very well yesterday. Você dançou muito bem ontem. You danced very well yesterday. Então, esses dois verbos, né, que eu acabei de colocar para vocês são verbos regulares, com terminação ed, ok? Por exemplo, vamos usar aqui agora um verbo regular para o sujeito he, né? O verbo think, think. Como é que é o passado do verbo think? É thought, thought. Né? Então, he thought I was in a party. Ele pensou que eu estava numa festa, ok? She drank a lot yesterday. She drank a lot yesterday. Ela bebeu muito, né, ontem. Então, passado. Então, nós temos só que ficar e tentar dar uma estudada legal nos verbos, né, nos verbos da língua inglesa, porque nós precisamos saber quando a gente vai fazer uma pergunta, uma sentença, ou vai fazer uma afirmação, nós precisamos conhecer o verbo para poder formar, né, para poder estruturar o nosso vocabulário. Tá certo? Very good. Então, olha lá, presente, sujeito mais o verbo, passado, sujeito mais o passado do verbo. Ok? Very good. Então, percebam que nessas duas situações do presente e do presente, né? Olha aqui, ó, do presente, alright? Duas situações, do presente e do passado, nós não temos o que aqui? Nós não temos a figura, nós não temos a figura dos verbos auxiliares, ok? Veja, nenhuma das duas colunas aqui, no afirmativo, nós temos verbos auxiliares, ok? Very good. Agora, para o futuro, nós já voltamos, né, mesmo em sentenças afirmativas, a ter o verbo auxiliar, ok? No futuro, nós temos que usar o verbo auxiliar também em sentenças afirmativas. Então, por exemplo, para fazer o futuro, nós vamos usar exatamente a mesma estrutura. Primeiro o sujeito, depois o verbo auxiliar, o auxiliar, e o verbo, ok? Então, I will go, eu irei. You will work, você trabalhará. He will drink, ele beberá. She will dance, ela dançará. Eu estou repetindo aqui os verbos, gente, porque para que vocês não fiquem procurando. Às vezes eu coloco um verbo aqui meio mais, um pouquinho mais complicado e vocês vão ficar com dificuldade. Então eu estou tentando facilitar para vocês, colocando verbos mais conhecidos, ok? Very good. Mas então é fácil, olha aqui, para fazer o futuro, sujeito, o auxiliar, will, e o verbo, ok? Excellent. E agora, gente, nós vamos para a quarta coluna, que é aquele futuro pretérito, né? O auxiliar would, que no caso aqui, nesta situação,
ele coloca o verbo com a terminação ria. Então, qualquer verbo que eu colocar aqui, né, no final da sentença, ele dará o sentido de ria. Né? Então, olha lá. I would go. Eu iria. You would eat. Você comeria. He would work. Ele trabalharia. She would dance. Ela dançaria. Alright? Então, tudo no pretérito futuro, né? O que é o pretérito futuro? Por que pretérito? Porque é uma ação condicional, né? Ela pode acontecer ou não. Não é assim? Ah, eu iria para a festa, mas eu estou sem roupa para ir. Eu iria. Tá vendo? Então, geralmente, o would, ele é usado em sentenças condicionais, né? Que poderia acontecer. Alright? Mas a gente vai explicar isso com mais detalhes no final. Okay, guys? That's it for today. Thank you very much for coming, for watching my video. I hope you like it, and I'll be back very soon. Bye. See you. Take care, guys.